Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, vamos buscar a presença de Deus. Este é o santo lugar. Estamos no santo lugar. Por quê? Porque sentimos Que o Senhor está aqui. Levantemos as mãos, Pois elas são santas. pois elas são santas mãos, porque sentimos Que o Senhor que o Senhor está aqui. está aqui. Nós nos levantamos No santo lugar, no santo lugar, porque nós sabemos porque nós sabemos que há que há anjos ao redor ao redor. vamos louvá-lo. Jesus agora, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo. Ele é o grande rei. Este é um santo lugar. Cante para Deus. Este é o santo lugar. Estamos no santo lugar, Porque sentimos porque sentimos que o Senhor está aqui. as mãos, pois elas são santas mãos. Elas são santas mãos, Porque porque sentimos que o Senhor que o Senhor está aqui. está aqui. Nós nos levantamos no santo lugar, porque nós sabemos que há anjos ao redor. Vamos adorar. Vamos louvar Jesus agora. Vamos adorar. vamos adorar. Vamos. Ele é o grande rei. Ó Senhor, nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos neste momento em oração e por meio dela conseguimos chegar diante do teu trono, porque o derramamento do sangue de Jesus tornou possível o nosso livre acesso à tua presença. E nós sempre reconhecemos que não há, nunca houve, nem haverá em nós méritos que nos ponha diante da tua presença. Homem algum jamais
poderás dizer: eu chego à presença de Deus porque mereço, porque tenho capacidade. São os méritos de Jesus que nos colocam diante da tua presença, porque Ele é quem nos justifica. Queremos mais uma vez agradecê-lo por estarmos aqui, podermos nos reunir com um objetivo sincero, um propósito puro de buscar a tua face. Não há um clube social aqui, nem queremos viver como se de um modo religioso, tendo o coração distante de ti, tal como Israel viveu por várias vezes, a ponto do Senhor dizer: este povo me honra com os lábios e com a boca, mas o coração está longe de mim. Não queremos viver na hipocrisia religiosa. Queremos desenvolver a cada dia uma vida contigo, uma vida na tua presença, uma vida que de fato venha glorificá-lo. Queremos agradecê-lo por saber que o Senhor Jesus foi, mas enviou seu Espírito, o Espírito que o mundo não conhece, não vê, não pode recebê-lo. O Espírito Santo que veio para nos ensinar, guiar, consolar, nos instruir, que veio e trouxe a garantia de que estará com aqueles que o seguem por todos os dias. Queremos, Senhor, agradecê-lo, porque o Senhor ouve e responde, porque podemos invocá-lo de todo o nosso coração, e o Senhor ouve e responde. Por isso está escrito: invoca-me, eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Espírito Santo venha a um encontro daqueles que vieram te buscar de coração e estão agora falando contigo, buscando a tua face. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para a oração sincera de fé, um coração limpo, aberto, e venha corresponder, falando, ensinando, instruindo, renovando as forças, renovando a capacidade espiritual, revelando aos corações a tua boa, perfeita
e agradável vontade. Venha em nome de Jesus conceder a tua presença aos que vieram buscá-la de todo o coração, com sinceridade e fé. Venha, ó Espírito Santo, trabalhar nos corações, fazer aquilo que capacidade humana não pode fazer. Conceda também no teu povo forças para prosseguir nos teus caminhos, para enfrentar e confrontar as lutas que o mundo apresenta, e permanecerem de pé firmes, como é da tua vontade. Dirija, Senhor, esta reunião. Queremos a tua presença e ouvir a tua voz, expressar um louvor que lhe seja agradável. Queremos encontrar tua presença e queremos que o Senhor instrua os corações e se agrade de nós. Faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós. Dissipa as trevas, seja no coração, na mente, nas circunstâncias, e abençoe para que o teu nome seja glorificado. Todos nós venhamos buscá-lo. O Senhor se deixe achar como prometeu. Em nome do Senhor Jesus, abençoa. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentirás. Feche os olhos e cante. Como troca por tão grande amor. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os teus pecados. Com autoridade e garantia, cante. Com autoridade garantia, Vida eterna e vida paz. eterna e paz. Mas a luz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós, Viveu da vez. novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar Em em espírito espírito e e verdade. verdade. Declarar de novo o meu amor. Declarar de novo meu amor A Jesus, a Jesus, meu Rei, meu Salvador. mas a cruz Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar Em espírito e verdade. Espírito e verdade. Declarar de novo o meu amor. Declarar de novo meu amor
Bom dia. Abra sua Bíblia, eu gostaria de dar uma orientação importante. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32. Uma instrução importante para todos nós. 2 Crônicas 32. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo. Poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamado. Senhor, eu ouço o teu chamado e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, confia em mim. E então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar, cante. Senhor, eu ouço o teu chamar e me alegro, cante para Deus, em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, confia em mim. E então tu verás o meu poder. Olhe para mim, por favor, depois a gente vai ler. Você já ouviu dizer que no mundo que vivemos, enfrentamos aflições. Jesus deixou bem claro para os seus seguidores que este mundo não seria um mundo de mar de rosas, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, este mundo é como um lugar de passagem. O nosso objetivo principal é desfrutar do reino dos céus, de tudo que Deus prometeu. Mas enquanto estamos aqui, como seguidores de Jesus, como pessoas que conhecem a Deus,
nós temos que aprender a lutar. Nós temos que aprender a lutar. Jesus nos disse: vocês no mundo vão viver levando burdoadas e vocês vão viver apanhando e levando burdoadas. Não foi isso que ele disse. No mundo tereis aflições. Vocês vão enfrentar lutas, aflições neste mundo. Mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então a palavra de Deus, olhe para mim, por favor. A palavra de Deus, ela nos dá instruções para que possamos aprender a lutar e prevalecer diante das lutas que o mundo apresenta. Deus não nos diz: se vira, levem burdoada a vida inteira e sejam derrotados para lá e para cá. Não foi isso que ele disse. Jesus disse que no mundo tem aflições. O fato da pessoa estar na presença de Deus, buscando a Deus, andando com Deus, não é sinônimo de que não vai haver lutas. Vai haver lutas. Então, quando vêm as adversidades, quando vêm as aflições, quando vêm as lutas, a primeira coisa que o cristão deve fazer, todos devem fazer, você deve olhar para a sua vida. Surgiu uma adversidade. Estou enfrentando lutas, problemas, adversidades. As circunstâncias se tornaram contrárias. A primeira coisa inteligente que devemos fazer é olhar para a nossa vida. Como é que nós estamos andando, vivendo diante de Deus? Arrastados, relaxadamente, de qualquer maneira? Aí a pessoa diz: não, eu estou procurando fazer o melhor para Deus. Eu estou agradando a Deus, eu estou honrando a Deus, eu estou caminhando com Deus da melhor maneira, eu estou dando o melhor para Deus. Você já tem uma força muito grande para ajudar você a enfrentar e vencer aquilo. Quando a pessoa está vivendo com Deus, andando no pecado, vivendo relaxadamente, na carne, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é começar a se humilhar muito, se arrepender, consertar a vida, se ela quer condições para vencer aquelas lutas. Porque, por mais fiel que a pessoa esteja sendo, Deus permite. Sobre aqueles que são fiéis, Ele permite lutas, adversidades, circunstâncias contrárias. Mas quando a pessoa está vivendo uma vida contrária a Deus, está ouvindo a palavra de Deus, mas não pratica, não vive, está vivendo com Deus relaxadamente, a primeira coisa que ela tem que fazer, eu tenho que começar a me consertar, mudar o meu coração, me arrepender, se eu quero encontrar condições para vencer. Mas vamos tirar essas pessoas e focalizar naquelas que são fiéis. A pessoa fiel, obedecendo, agradando, buscando a Deus, sendo fiel, sincera com Deus, ela também vai enfrentar lutas. O fato da pessoa ser fiel a Deus não é sinônimo de uma ausência de lutas. Estou sendo fiel, não vai ter lutas. Estou sendo fiel, não vou enfrentar adversidades.
não vou passar por provações, não vou enfrentar lutas. Não, ela vai enfrentar lutas, adversidades, provações. Mas é preciso saber lutar. É preciso saber lutar. As lutas vêm, as adversidades vêm, né, as aflições vêm, mas a gente não pode viver como se meio perdidão, apanhando aqui, sendo derrotado ali. Não. Nós temos que aprender a lutar. E as nossas reações e as nossas atitudes, quando vêm as lutas, quando vêm as adversidades, elas fazem uma grande diferença. Por quê? Porque existem cristãos que, quando vêm as lutas, as adversidades, as aflições, as reações deles são péssimas, não agradam a Deus e não os levam a vencer, porque tem cristão que se revolta, porque eu estou sendo fiel a Deus e estou passando por isso, estou sendo fiel a Deus e estou enfrentando isso aqui, aí se revoltam. Tem outros que dizem assim, não, mas eu estou enfrentando a Deus, eu estou sendo fiel a Deus, estou enfrentando isso aqui, passando por isso aqui, aí eles desanimam. Tem outros que eles dizem assim, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou procurando agradar a Deus, e estou passando por essa situação. Então, aí eles vão para o lado da incredulidade, eles vão para um lado totalmente errado. Então, como é que é a sua reação? Como é que são as suas reações? Como é que você se posiciona? Como é que você se procede quando vem lutas, adversidades, aflições? A sua reação, a sua atitude, ela vai fazer uma grande diferença. Deus permite lutas, adversidades, aflições, provações. Como é que eu reajo? Como é que você reage? Eu tenho que saber reagir. Como é que a Bíblia diz que eu tenho que reagir? Como é que eu tenho que fazer? Eu vou me humilhar diante de Deus de qualquer forma, mas eu tenho que me posicionar com fé, eu tenho que mostrar confiança, eu tenho que reagir da maneira correta. Se eu quero que Deus me corresponda, se eu quero que Deus me abençoe, se eu quero que Deus me dê a vitória, eu tenho que saber me posicionar. Então, eu vou ler aqui, não tudo, a passagem todo mundo conhece. Eu não vou ler tudo, eu vou ler uns pontos mais importantes para a gente entender isso. 2 Crônicas 32. Depois, para você entender claramente, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Olhe para mim, para você entender. Então é assim, depois dessas coisas e desta fidelidade, o que isso quer dizer? Ezequias, olhe para mim, o rei Ezequias agiu com toda a fidelidade diante de Deus. Ele abriu os templos, ele trouxe de volta os cultos a Deus, ele celebrou a Páscoa, ele regulou o trabalho dos sacerdotes. Como rei, ele tomou várias decisões absolutamente fiéis a Deus, agradáveis a Deus. Por isso é que diz, depois dessas coisas, depois daqueles atos dele e desta fidelidade, veio Senaqueribe. O que a palavra de Deus está nos mostrando? Que mesmo estando muito fiel e agindo com muita fidelidade diante de Deus, o inimigo se levantou contra ele. Isso quer dizer o quê? A nossa fidelidade não impede que venham lutas, não impede que inimigos se levantem, não impede que adversidades aconteçam, não impede. Mas essa fidelidade,
ela é fundamental para que Deus se manifeste e nos dê a vitória diante das adversidades dos inimigos e das lutas. Você compreende? Então, o cristão não pode viver meio que iludido. Pô, estou sendo muito fiel a Deus. Então, essa fidelidade vai impedir que venham lutas e adversidades e provações e tribulações, inimigos se levantem. Não. Então, depois dessas coisas, está se referindo aos atos dele fiéis a Deus. Abriu os templos, voltou culto, celebrou Páscoa, regulou a situação dos sacerdotes, tudo voltado para agradar a Deus. Mesmo assim, o inimigo se levantou contra ele. Isso traz um ensinamento. A nossa fidelidade, ela não vai impedir que as lutas venham, que as adversidades venham, e nem que os inimigos se levantem contra nós. Mas, por outro lado, a gente tem que aprender e crer que esta fidelidade é fundamental para que Deus nos dê a vitória diante das adversidades, lutas, aflições e dos inimigos. Quer dizer, ela não impede que as lutas venham, mas ela serve como uma grande garantia para que eu possa vencer as lutas, adversidades, aflições e provações que surgem. Agora, claro, como é que nós reagimos? Como é que você reage? Você tem que analisar você mesmo. Como é que você reage quando vem adversidades contra a sua vida? Como é que você reage quando vem lutas? Como é que você reage quando vem aflições? Como é que você reage quando vem as provações? Você é aquele tipo de cristão que diz, não, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou agir a minha fé, eu vou confiar em Deus. O que cabe a mim fazer no plano natural, no aspecto natural, eu vou fazer, mas eu vou, acima de tudo, buscar em Deus a minha vitória. É assim? Ou quando vem a adversidade, você se derrota, ou você se revolta, ou você se abate, ou você se entrega, ou você paralisa, como é que é? Então Deus, Ele vê as nossas atitudes e Ele vê as nossas reações. Ele observa como é que nós agimos, como é que nós reagimos quando vêm as lutas, quando vêm as aflições, quando vêm as adversidades. Então, existem cristãos que eles querem, inclusive, obter vitórias, eles querem ter testemunhos, né, nas suas vidas, eles querem ter experiências com Deus, eles querem dizer assim, eles querem ter condições de dizer assim, passei por aquilo, enfrentei aquilo, mas Deus me ouviu, Deus me respondeu, Deus fez um milagre, Deus transformou, Deus me deu a vitória, aquilo lá foi transformado. Eles querem ter vitórias, experiências para contar, mas sem lutas. Não há condições de você, inclusive, crescer espiritualmente e você poder se tornar uma pessoa que tenha experiências da sua fé, a sua experiência da sua fidelidade, da sua fé, da sua perseverança em Deus. Então Ele permite por vários motivos, e a sua reação ela vai contar muito. Não adianta você aqui no domingo glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Aí quando vem as lutas, você vai lá para dentro do buraco, e você lá se enfia, e você fica prostrado, você fica no buraco lá escondido, abatido, caído, prostrado, porque veio uma luta, veio uma adversidade, veio uma situação. Não adianta chegar aqui domingo, aleluia, glória a Deus. Quando vem lutas, provações, adversidade, aí se revolta. Cadê Deus? Estou sendo fiel a Deus e Ele deixou isso acontecer e passei por isso. Não adianta dizer domingo, glória a Deus, aleluia. Aí quando vem as lutas, as adversidades, fala assim, acho que Deus não é comigo, acho que Deus não sei o quê, acho que Deus me abandonou, então
esse tipo de reação e essas atitudes, elas desagradam a Deus e não dão à pessoa, não traz para a pessoa, para aquele cristão, a possibilidade de alcançar com Deus a vitória. Não dá. Então, Ezequias, muito fiel, aí veio o inimigo, se levantou contra ele. Aí, vamos falar aqui rapidamente, versículo 2. Aí veio o inimigo contra ele. Vendo, pois, Ezequias, e Senaqueribe vinha, que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus valentes, tapar as fontes de águas que haviam fora da cidade. E eles os ajudaram. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Então veio o inimigo, Ezequias, com sabedoria, reuniu seus príncipes e foi lá e tapou as fontes de água que haviam fora da cidade, para que os inimigos não encontrassem água. Não vou favorecê-los. Isso é um ensinamento. Estou enfrentando lutas, estou enfrentando adversidades, estou enfrentando circunstâncias contrárias. Eu tenho que ver, não posso dar brecha para o diabo, eu não posso favorecer meu inimigo, eu não posso dar brecha para o diabo. Então, quando a pessoa, o cristão, está enfrentando lutas, adversidades, circunstâncias contrárias, é fundamental, não só nesse período, mas é fundamental você falar assim: eu não posso dar brecha para o diabo, eu não posso favorecer o inimigo espiritual que eu tenho que procurar viver com a direção de Deus. Então, humanamente, naturalmente, ele foi lá, fechou, tapou as fontes de água. Depois, diz a Bíblia, versículo 4, assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Aí ele vem para o outro aspecto. Ele cobrou ânimo, restaurou o muro quebrado. Esse muro ajuda a proteger a cidade. Vou restaurar esse muro. Tomou algumas atitudes, restaurou o muro e sobre ele ergueu torres, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Deus e fez armas e escudos em abundância. Então, olhe para mim, sou um cristão, estou enfrentando adversidades, lutas, aflições, surgiram situações, Deus permitiu. Acontece nada sem que Ele permita, nada. Primeira coisa, vou olhar para a minha vida. Isso é questão de inteligência. Não sou perfeito, mas tenho que olhar para a minha vida. Estou bem fazendo a vontade de Deus? Estou. Eu já tenho uma força muito grande para começar a lutar. Não, eu não estou passando por isso aí, surgiu isso aqui, estou enfrentando isso aqui, vivendo assim, mas eu não estou sendo fiel a Deus, ou eu não estou honrando a Deus como deveria, eu estou vivendo relaxadamente, tem um monte de coisa na minha vida que não está legal. Inteligência, eu vou me humilhar, eu vou consertar, eu vou acertar minha vida com Deus, porque eu preciso de condições para lutar. Você não acerta a vida, não conserta a vida em função de vitórias, simplesmente. Você tem que lembrar sempre da salvação. Eu tenho que estar bem com Deus, eu tenho que estar dentro da vontade de Deus se eu quero de fato conquistar a vida eterna. Esse é o primeiro ponto. Mas como é que alguém vai obter vitórias com Deus se estiver andando relaxadamente com Deus? Fica difícil. Como é que alguém vai obter vitórias com Deus se a pessoa estiver andando na infidelidade? Fica difícil. Como é que alguém vai obter vitórias com Deus
se está andando com Deus relaxadamente. Fica difícil, porque tem situações que a vitória virá com Deus, não adianta. A vitória virá com Deus, a resposta virá de Deus. Só poderemos vencer aquilo se Deus nos der a vitória. Se Ele não der, um abraço, já era. Aquilo nunca será vencido, resolvido, transformado. Então, questão de inteligência, eu vou olhar para a minha vida. No caso de Ezequias, a própria Bíblia diz, depois dessa fidelidade, é como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim, não, ele estava sendo muito fiel. Ele não precisava, naquele período, procurar alguma coisa na vida dele. A própria Bíblia diz, depois dessa fidelidade, estava sendo muito fiel a Deus. O inimigo levantou. Foi lá, o que fez? Fechou as fontes de água, tapou, levantou o muro, restaurou o muro, ergueu o muro. Algumas atitudes ali que, vamos dizer assim, são atitudes, humanamente falando, num aspecto natural, mas para nós, questão de inteligência, sabedoria espiritual. Eu estou enfrentando uma grande adversidade, eu estou passando por uma grande luta, eu estou enfrentando situações difíceis na minha vida. Vou olhar para a minha vida, o primeiro passo. Graças a Deus estou bem. Não estou bem, vou me consertar. Não, graças a Deus estou bem. Deus, me dê a direção. Me dê direção. O que eu faço diante desse problema, dessas situações? Me dê direção. Então Deus pode te dar algumas direções para que você tome algumas atitudes que podem parecer naturais, mas elas foram direcionadas por Deus. Então, eu não posso resolver o problema, eu não posso transformar a situação, eu não tenho condições de transformar, mas às vezes, em algumas situações, Deus nos dá estratégias. Vai por aqui, faz isso aqui, toma essa atitude aqui, se procede por aqui, vigia com isso aqui, vai por aqui. Tudo isso vem pela oração, vem pela direção de Deus. Não creio. Bom, aí não é com o pastor, não é comigo. Mas eu sei que para todas as situações que nós enfrentamos, o Espírito Santo tem o poder para nos direcionar, para tomarmos algumas decisões, algumas atitudes que vão contribuir, elas não vão mudar, mas elas podem contribuir com a nossa vitória diante daquelas situações. Então, o que cabe a mim fazer aqui diante dessa situação? Deus me direciona, Ele vai dando a direção, você segue o vento, segue a direção que Deus deu, acabou, não pergunta nada. Deus me deu a direção para isso aqui. Ele deu, siga a direção. O problema continua, a adversidade continua, a luta continua, aquela situação ainda não foi vencida, mas Deus me deu a direção para mim fazer isso aqui, fazer aqui, não ir por ali, ir por aqui. Ou você é cristão, você tem que buscar Deus, buscar a direção de Deus. Não pode viver cegamente. Não sei por onde eu vou, não sei o que eu faço. Não, vai buscar Deus. Vai buscar Deus dar direção. Ele é Deus para dar direção. Então, eu vou buscar uma direção de Deus. As direções que Ele dá, você segue, ainda que elas pareçam de um modo natural. São coisas naturais. São atitudes que, humanamente falando, são naturais. Então, foi lá, fechou, tapou as fontes. Espiritualmente é um ensinamento de que a gente tem que fechar as portas para o capeta, para o diabo. Não vou dar chance para o diabo em nenhum momento, não vou favorecer o diabo, eu tenho um inimigo espiritual. Ele foi lá e ergueu o muro. Depois ele veio para o aspecto mais importante. Diz assim, versículo 5. Ele cobrou ânimo, restaurou o muro quebrado. Não, esse eu já li. Versículo 7, desculpa. Versículo 6. Aí ele fez o quê? Com sabedoria, eu preciso que esse povo que está aqui se levante. Então ele colocou oficiais sobre o povo, vários oficiais.
e os reuniu na praça da porta da cidade e falou ao coração deles. Aí ele vem com um aspecto espiritual, o mais importante. Reuniu o povo, espalhou oficiais para tudo que é lugar, e os oficiais começaram a falar com o povo. Falaram ao povo dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, havia um povo, não era só o rei. Havia um povo naquele país. E ele entendeu, esse povo precisa se levantar. Então eu vou cobrar ânimo deste povo, eu vou trabalhar para levantar este povo. Olha, não temais, não vos assusteis, por causa desse inimigo que vem contra nós. Porque com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa, cristão, está sendo fiel a Deus, mas por dentro, espiritual, emocional, psicológico, está no chão, está prostrado. Desânimo tomou conta. O medo tomou conta, o desânimo tomou conta, tristeza tomou conta, o prostrado. Como é que Deus vai encontrar fé e confiança em alguém que está no chão? É difícil, meu amigo. As nossas reações diante das lutas que surgem, diante das adversidades que existem, que surgem, fazem uma diferença. Nós temos que ter capacidade de vencer os nossos sentimentos. O sentimentalismo não vai trazer milagre nenhum. As emoções não vão trazer milagre nenhum. O que vai trazer a vitória, o que vai fazer com que Deus se mova para me dar a vitória, é acima de tudo a minha fé e a minha confiança. Mas eu tenho corpo, alma e espírito. Se eu deixar, os pensamentos se tornam negativos e mentalmente eu me torno uma pessoa negativa. As emoções negativas dominam, eu vou para o chão. Como é que eu vou conseguir lutar no chão? Como é que eu vou conseguir lutar para que Deus responda, me dê a vitória que eu preciso de Deus venha, se eu estiver prostrado mentalmente, emocionalmente, eu estiver no chão? Não dá. Então, com um povo que precisava de Deus para livrá-los daquele inimigo, com um povo prostrado, com um povo mentalmente caído, com um povo emocionalmente prostrado, ia ficar difícil, porque é só o rei agora, e o profeta, e o povo. Não, esse povo tem que ser. Então, quando diz a Bíblia, não temais, sede fortes, você tem que ser forte, sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis. Está falando de força espiritual, de força emocional, de força mental. Aliás, a Bíblia diz: se te mostra fraco no dia da tua angústia, pouca força tu tens. Se você se mostra fraco no dia da tua angústia, pouca força tu tem. A situação, problema daqui, a adversidade dali, a pessoa no chão, se mostra fraca, não reage, não luta, não faz nada no sentido de, eu tenho que vencer. Não, se prostra. Então, se você se mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena, diz a Bíblia. Então, Ezequias, os oficiais diziam: olha, sejam fortes, vocês têm que ser fortes. O inimigo está vindo, quer acabar com nós, vocês têm que ser fortes.
Que força espiritual, emocional, mental, nós temos tudo isso. Nós temos tudo isso. Então, como é que nós reagimos quando as lutas vêm, quando as angústias vêm, quando as adversidades vêm? Como é que você, aqui na mente vai lá no chão, se derrota. Emocionalmente se derrota. Espiritualmente, às vezes vai para o mesmo caminho. Então tem cristãos que estão pensando assim, estão desejando que Deus lhe dê as vitórias, que Deus se manifeste, que Deus opere, que eu preciso que Deus me dê vitória, mas Deus vai fazer uma parte, nós temos que fazer a outra. Aquela que Ele vai fazer, a gente não tem condição de fazer, mas Ele tem que contar com a nossa colaboração. Se Ele quisesse, Ele faria tudo sozinho, mas Ele nos deu uma fé. Ele nos deu uma fé, Ele nos deu a oportunidade de conhecê-lo. Então, Ezequias vai lá e diz, sejam fortes. Vocês têm que ser forte. Não está dizendo assim, sejam fracos, se derrotem mesmo, fica aí todo mundo caído, prostrado aí, porque Deus vai se manifestar. Isso não existe. Sejam fortes, corajosos, não temam, não se espante, porque Deus está conosco. Isso tem que ser vivido todos os dias. E quando vem as lutas, então, nem se diga. E o que muitos cristãos fazem? Domingo, aleluia. Domingo, glória a Deus. Vem uma angústia, vem uma aflição, vem uma adversidade, surgem situações. Aí aqui, vão lá no chão, mentalmente. Emocionalmente, eles se entregam aos sentimentos, ao emocionalismo que os puxa lá para baixo, desanimados, prostrados, pensando negativamente em termos de derrota. Aí eles precisam lutar, eles precisam clamar, eles precisam exercitar fé, eles precisam mostrar confiança, eles precisam dizer, Deus, me direciona aqui, por onde eu vou, o que eu faço, de que maneira eu devo fazer. Está prostrado, está no chão. Como é que vai vencer? Me explica como. Não vai vencer, porque vai precisar da fé para vencer, vai precisar da confiança em Deus para vencer. Aliás, tem gente que vive assim. E muitas das vezes ainda se justifica em cima daquela situação que fica. Ainda se justifica, não, é que eu sou assim mesmo. E tem aqueles que ainda pensam que prostrado, desanimados, caídos, abatidos, travados no chão, prostrados, eles pensam assim, Deus vai olhar para mim. Deus vai olhar para mim e ver que eu estou enfrentando lutas e guerras, mas estou lá no chão, eu não me levanto, eu não luto, eu não corro atrás, eu não demonstro confiança. Eles pensam assim, Deus vai olhar para mim. Eles pensam que Deus vai ficar com pena deles. E não tem nada a ver esse tipo de pensamento. Isso tem nada a ver com Deus. Eles tiveram que levantar-se, sede fortes. Você tem que ser forte. Você tem que ser forte, corajoso, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria que vem contra nós. Porque com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Aquele povo teve que se erguer. E você acha que com você é diferente? Não, você está enganado. Você acha que com você é diferente? Eu estou enfrentando lutas, adversidades, problemas, circunstâncias contrárias, ô bispo, mas eu estou bem prostrado, bem prostrada. Eu me derrotei na mente, me derrotei no coração. Não. Seja forte, corajoso, não temais, nem vos assusteis. Aquela vitória que só Deus pode dar, ela não vai vir se não houver fé e confiança. Eu não vou estender mais. Depois aconteceram várias situações, o inimigo veio, mandou carta, ameaçou, disse que ia acabar com todos eles. Versículo 20, para não estender muito. Depois de vários acontecimentos, ameaças, cercaram tudo,
Ezequias, versículo 20, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Amém? Tanto o rei como o profeta, olhe para mim, num momento extremamente difícil, eles foram clamar, eles foram orar, mas eles foram clamar e orar com firmeza, com fé, com confiança, crendo. E Deus respondeu. E Deus respondeu da melhor maneira possível. Então não precisaram fazer nada, só enviou um anjo só, e matou todo o exército de Senaqueribe numa única noite, toda. Aquela grande vitória foi uma das maiores vitórias. As nações ficaram sabendo. Aquela vitória tão grande, ela aconteceu, mas Deus não fez tudo sozinho. Tapa as fontes, fecha os muros, levanta o psicológico, o emocional, sobretudo espiritual, clamor, oração, busca em Deus. Aquilo não aconteceu de qualquer maneira. Então, está cheio de cristãos que eles esquecem disso. Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina também a lutar diante das adversidades. Mas não adianta a gente só dizer amém e graças a Deus. Você tem que ter capacidade. Você tem que ter capacidade mental mesmo. Você tem que ter capacidade emocional. E você tem que ter capacidade espiritual de lutar. E hoje em dia muitos depressão. Às vezes, algumas pessoas sofrendo de depressão por outros motivos, mas tem gente que não se levanta nunca, não se ergue nunca, não mostra força nunca, não luta com força nunca. Por quê? Porque eles estão pensando que se Deus me vê aqui no chão, chorando, prostrado, caído, desanimado, negativo na mente, no coração, sem reagir, eu tenho certeza que Deus vai olhar para mim. Olhar, ele olha. Não quer dizer que ele vai dar a vitória. Então, antes de participar da Santa Ceia, eu quero fazer uma oração. Hoje você pode estar muito tranquilo, graças a Deus. E você dizer, eu não estou enfrentando adversidade nenhuma, luta nenhuma. Não. A sua luta é espiritual no sentido de fazer a vontade de Deus contra a sua carne, contra o diabo, que isso é a luta todo dia. Eu não estou enfrentando adversidades, problemas, circunstâncias contrárias. Mas você tem que lembrar que surgindo lutas e surge sobre todos. As nossas reações e as nossas atitudes, elas vão fazer uma diferença. Quem vai dar a vitória é Deus. Quem pode nos dar a vitória sobre aquilo é Deus. Mas não adianta você pensar, eu vou ficar ali prostradinho, desanimadozinho, me lamentando, choramingando, tristezinho, me sentindo coitadinho, com medinho, e Deus vai vir e vai fazer coisas grandes. Esqueça. Ele precisa ver que nós estamos lutando e lutando com fé. Então veja os seus pensamentos, veja se você tem sido uma pessoa, nós não nos apoiamos nisso, mas veja se você psicologicamente, você tem sido uma pessoa forte, veja se emocionalmente você tem sido uma pessoa forte, e se você tem sido uma pessoa espiritualmente falando forte, porque os que se entregam à fraqueza, esses podem até conhecer muito bem as Escrituras.
mas não vão tomar atitudes que agradem a Deus. Então, não é à toa, e tem cristãos que eles ficam querendo até ter condições de dizer, de testemunhar, vivi aquilo ali, mas Deus honrou. Enfrentei aquilo ali, passei por aquilo ali, mas Deus transformou. Ora, se nós queremos, inclusive, ter experiências da nossa fé, nós vamos ter que vencer. E como é que vai vencer? Entregue, prostrado, caído, desanimado, no chão, se lamentando, aquele jeitinho de que está derrotadinho e acha que aquilo ali vai chamar a atenção de Deus. Não vai não, pessoal, não vai não. Não funciona. As lutas vêm, mas como reagimos, elas fazem uma diferença muito grande. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz. A falar. Meu coração, meu servo, não temas. Não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Feche os olhos, faça a sua oração a Deus. Lembre-se que existem vitórias que nós só iremos obter com Deus. Mas Deus observa as nossas atitudes, as nossas reações, como é que nós nos procedemos quando vêm as lutas, as adversidades. Lutamos com fé, com confiança, buscamos a direção de Deus e agimos de acordo com a direção dele, ou nos rebelamos, revoltamos contra ele, ou desanimamos, ou nos prostramos, ou nos mostramos fracos, ou nos mostramos fortes. Está escrito que se no dia da tua angústia te mostra fraco, pouca força tu tens. Oh meu Deus, abençoe o teu povo que aqui está. A nossa fidelidade não impede que lutas surjam no nosso caminho, não impede que inimigos se levantem contra nós, mas a nossa fidelidade
uma garantia muito grande de que o Senhor dará a vitória. Mas não podemos nos apoiar apenas nisto. Precisamos lembrar que as nossas reações e atitudes, elas farão uma grande diferença. Dependendo de como reagimos e agimos, poderemos obter a vitória ou não. Abençoe o teu povo que está aqui, e que este povo entenda, aprenda que é preciso aprendermos a lutar. É preciso nos tornarmos mentalmente, emocionalmente e sobretudo espiritualmente fortes, se queremos lutar e prevalecer diante das lutas. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas, iniquidades, transgressões, e que aqueles que participarem dela dignamente sejam abençoados em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, com os olhos fechados, ora assim, em nome de Jesus, nos abençoe, perdoa os nossos pecados, iniquidades, transgressões, nos dê, Senhor, condições de compreender tudo o que ouvimos aqui, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Diga, assim seja. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus, amém? Podem sentar, eles vão servir a ceia, o pão, o cálice. Se você vai participar, está em condições, pegue o pão, o cálice, não coma, não beba agora, nós vamos consagrar, tá bom? Por favor, podem servir, no nome de Jesus. Minha fonte de inspiração, Fortaleza na aflição, fortaleza na aflição, o amor sempre em ação, que entrou em meu coração. Na tua morte se revelou grande e forte é o teu amor, minha vida transformou, pois das trevas me resgatou. Por isso eu te louvo, meu Senhor Jesus. minha vida te entrego, Minha vida te entrego, eis aqui estou. eis aqui estou. Por isso eu te adoro, meu Senhor Jesus. Minha vida te entrego, Minha vida te entrego, faça a tua vontade. faça a tua vontade. Por isso eu te louvo, cante com fé. Por isso eu te louvo, Meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus. Minha vida te entrego, eis aqui
olhos, faça a sua oração, expresse ao Senhor Jesus toda gratidão, reconhecimento que você tem para com Ele, por tudo que Ele fez por nós. Ele venceu a morte, o pecado, o mundo, as trevas. E nos tornou mais que vencedores, mas ensinou que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Não é da vontade dele que os que o seguem vivam prostrados, amedrontados, caídos, mas que tenham bom ânimo. Ó Senhor Jesus, nós entramos em oração mais uma vez, e este é e sempre será um momento especial, porque nós temos a oportunidade, Senhor, de nos alimentarmos do Teu corpo e do Teu sangue, simbolizados pelo pão, pelo cálice, oportunidade de fazer memória do Senhor até que o Senhor venha, de lembrarmos que o Senhor morreu por nós, sacrificou-se por nós, se fez maldição no nosso lugar, levou sobre si as nossas iniquidades, transgressões, doenças. Nós queremos agradecê-lo mais uma vez. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Deus, o único e verdadeiro Salvador, aquele que morreu por nós, mas que venceu, que está sentado à direita do Deus Pai, glorificado, intercedendo por nós, que triunfou sobre todas as coisas, que nos resgatou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Queremos, Senhor, agradecê-lo por tudo que fizeste por nós. Queremos agradecê-lo porque Tu nos tiraste das trevas, do caminho da condenação eterna, nos trouxe a Tua presença para sermos e vivermos para o Teu louvor e Tua glória, que deseja ser glorificado através da nossa vida, que deseja que outros, ao olharem para as nossas vidas, possam também conhecê-lo, saber que há esperança, saber que há um Deus, que este pedacinho de pão que nós apresentamos seja abençoado. O Senhor simplesmente tomou o pão, deu graças, abençoou e deu para os discípulos, dizendo: comei dele, isto é o meu corpo que é dado por vós. Que assim também aconteça conosco, sejamos abençoados, que recebamos vida espiritual através do Teu corpo, que o nosso corpo também seja abençoado,
Senhor, pelo teu corpo, pela vida que o Senhor trouxe. Nós te pedimos e agradecemos. Diga assim seja. Com os olhos fechados e fé, coma, este é um pão abençoado. Ele é símbolo do corpo de Jesus. Aleluia. Seguimos aquele que venceu todas as coisas e que nos fez mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Ele deseja nos ver de pé firmes, não temendo as circunstâncias, as lutas, mas firmes, crendo que seguimos aquele que venceu e triunfou sobre tudo. Aleluia. Que este cálice seja santificado também, meu Deus. Que ao bebermos dele sejamos abençoados. Assim como o Senhor tomou o cálice, abençoou e disse: bebei dele, isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. Assim também aconteça. Erguemos para o alto, que o Espírito Santo o abençoe, seja símbolo do sangue de Jesus. Que façamos também memória de Ti, que a aliança que há entre nós e o Senhor através do sangue de Jesus se torne dentro de nós a cada dia mais forte. Em nome de Jesus, beba agora do cálice. Beba do cálice. Agradeçam. Lembre-se que seguimos aquele que venceu todas as coisas. Aquele que venceu, que é a nossa estrela que brilha, que nos tornou mais que vencedores. Oh, nós te adoramos. Adore-o, agradeça e receba a vida espiritual. Receba a presença de Deus. Receba a vida. Só Senhor, erga as suas mãos, adore-o pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Só Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor.
Levante as mãos, adore ao Senhor. Pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Minhas mãos sobre o coração, fecho os olhos, peço o Espírito Santo para envolver você, para lhe fortalecer, para lhe trazer forças. O mundo que vivemos é de aflições, mas seguimos aquele que triunfou sobre todas as coisas. Seguimos aquele que venceu tudo. E Ele deseja encontrar em nós forças. Ele deseja ver que seus seguidores, mesmo diante das aflições e lutas, se mostram fortes, se mostram cheios de fé, de confiança, se mostram firmes. Oh, nós te glorificamos, te exaltamos, porque assim como Ezequias e os oficiais afirmaram: sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis, porque conosco está o Senhor. Nós te glorificamos, porque o Senhor não abandona, nem despreza, nem rejeita aqueles que estão voltados para ti. Não há lutas, não há aflições, não há adversidades, não há provações, nada que seja maior do que o Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu controla todas as coisas, Tu tens autoridade sobre todas as coisas, e como está escrito, maior é o que está em nós do que tudo que há neste mundo. Senhor, aceite o nosso louvor e a nossa adoração, a expressão do nosso ser. Nós erguemos as mãos aos céus e confessamos: maior é o que está em nós. Diga: maior é o que está em nós do que tudo que há neste mundo. Maior é o que está em nós. Não há motivos para vivermos prostrados, caídos, amedrontados, derrotados, porque maior é o Senhor que está em nós do que tudo que há nesse mundo. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus, nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar.